Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Zenilda para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Quero aqui cumprimentar todos os senhores e senhoras vereadores, aos que nos acompanham pela internet, e em nome da Maísa, quero cumprimentar todos os que acompanham nesta noite. Todos tenham uma boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Passamos ao... solicito ao primeiro secretário, William Godoy, que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores da casa, em nome da pastora Maíse, do professor Alex, cumprimento a todos os membros da Igreja Luterana que hoje nos brindam com a sua presença. Cumprimento também aos que nos assistem nas redes sociais. Uma boa noite. Expediente de 10/5/2021. Ofícios números 66, 69, 72, 73, 74, 75 de 2021, de origem executiva, encaminhando projetos de leis em regime de urgência. Projeto de lei número 58 de 2021, que altera a lei número 2.711, de 14 de agosto de 1995, que institui o Fundo Rotativo Habitacional do município de Canoinhas, FROAB, e dá outras providências. Projeto de lei número 59 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder descontos a título de incentivo social e dá outras providências. Projeto de lei número 60 de 2021, que altera a redação dos incisos 1º e 2º do artigo 3º da lei número 6.319, de 19 de dezembro de 2018, e dá outras providências. Projeto de lei número 61 de 2021, que autoriza a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Projeto de lei número 62 de 2021, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e dá outras providências. Projeto de lei número 63 de 2021, que abre crédito adicional através da anulação de dotação orçamentárias. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei número 26 de 2021, que reconhece a Banda Municipal Musical Novos Talentos como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Canoinhas. Projeto de lei número 55 de 2021, que denomina Via Pública de Francisco Nicolau Fuch. Tribuna Livre, Maíse Catiane Den, Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Canoinhas. Indicações. Indicação número 111 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja concluída as melhorias com patrola, cascalho e rolo na rua Gil Costa, trecho entre as ruas Agenor, Fábio Gomes e São José. Indicação número 111 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmeier, secretário municipal de planejamento, para que seja cobrada da empresa responsável a instalação de placas PARE na rua Alfredo Maier, esquina com a rua Adolfo Badin. Indicação número 113 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmeier, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizado conserto com massa asfáltica de um buraco na rua Nazir Cordeiro, esquina com a Avenida dos Expedicionários. Indicação número 114 de 2021, de autoria da vereadora Silmara Gontarque, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizado o patrulhamento e a colocação de material na Estrada Geral de Santa Emídia, passando pelo campo até a propriedade do senhor Vilmar Friedrich. Seria isso, presidente. É o que continha.
Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Silmara Guntark. Boa noite, os vereadores, vereadoras. Boa noite, o presidente da casa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje nós temos umas pessoas aí, né? A gente não grava o nome mesmo de todos, mas gravei da minha tocaia lá da Silmara. Viu? Falando ali sobre a minha indicação, a número 114. Ela fez ali, mas até a propriedade do seu Vilmar Fried, que só que ali tem o campo também, né, ali do Flamenguinho. Eles sempre usam bastante, eles fazem treino, tudo, e é uma estrada que tem demais moradores lá, né? É tipo assim, ó, não é que seja só até na casa deles, né, o trabalho. Então a gente pede aí, né, pro nosso prefeito, né, pro Beto Passos, e que estão fazendo um trabalho aí muito bom, né? Estão nos atendendo muito bem, né? Nossos pedidos, né? Para os interior e aqui no centro também. Estão fazendo sempre um trabalho aí junto com a Secretaria de Obras, com o Célio, né? Secretário da Agricultura. Então, com certeza é mais esse que eles vão nos atender, né? Então é isso. Vereador Vilmar Sudowski. Cumprimento senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente da casa, Gil Baiano. Cumprimento internautas que nos acompanham através das redes, colaboradores da casa, imprensa, e um cumprimento muito especial à comunidade luterana evangélica de Canoinhas, que se faz presente através da pastora Maísa. Prazer recebê-los aqui, parabenizá-lo pelos 100 anos de história em Canoinhas, de humanidade, de educação, de respeito, enfim, tudo que a comunidade, ao longo desses 100 anos, fez em prol de Canoinhas, em prol das pessoas de Canoinhas, em prol das famílias canoinhenses, em prol de cada indivíduo que de lá saiu o melhor, e que por lá passou, sempre teve um melhor ensinamento, uma melhor qualidade de vida, uma melhor formação pessoal e familiar. Agradecer por esse trabalho realizado através da comunidade que faz parte da nossa história de Canoinhas. Senhor presidente, eu quero falar sobre as minhas três indicações, vou falar sobre duas. Falar da rua Alfredo Maier, é uma placa de pare. Mas até a minha colega, a vereadora Juliana, ela até me questionou, seu Vilmar, o senhor já não solicitou? E eu solicitei. Porém, foi resolvido de um lado. Então, sentido, quem está subindo Alfredo Maier, sentido BR-280, foi resolvido. Porque ali cabia ao Detracan fazer essa colocação dessas placas. Do outro lado, como é uma via e ainda a empresa não fez a entrega oficial e não entregou em definitivo ao município, cabe à empresa ainda colocar essa placa. Ela colocou as placas, fez uma porção de sinalização e, por algum motivo, ela não colocou no sentido contrário, BR-280, sentido centro, a placa de pare. Então, a gente está pedindo ao João, né, que é o nosso secretário do Planejamento, que entre em contato com a empresa e que faça essa solicitação para que seja colocado através da empresa que prestou serviço para o município a colocação dessa placa o mais rápido possível. E a segunda que eu quero me referir com relação à esquina da Expedicionários com a Nazir Cordeiro. Ali já foi colocado cascalho, colocado pedra, e dá uma chuva, os carros vão passando e vai saindo. Ali, para se resolver, precisa ser feito com massa asfáltica para resolver aquilo, porque é um final de asfalto e ele não está se resolvendo em definitivo. Cada vez que chove e as pedras se soltam e tal, ele se forma um buraco, e um buraco bem grande, bem feio. Então, se o planejamento e a obras puderem realizar isso através de massa asfáltica, eu acho que daí nós teríamos uma durabilidade muito maior. Obrigado, senhor presidente. Mais algum inscrito? Mais nenhum inscrito, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna.
Com a palavra, o vereador Vilmar Sidosky. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, o assunto que me traz hoje a essa tribuna é relacionado ao requerimento 121, que está sendo confeccionado e encaminhado a todos os 40 deputados estaduais. E o assunto é o projeto de lei, o 065.7 de 2021. Aquele projeto que foi de ordem executiva do governador do estado, e esse projeto é destinar recursos na ordem de 250 milhões para as rodovias federais. E esse projeto passou pela Assembleia Legislativa, os senhores deputados estaduais lá aprovaram, ele retornou para o Executivo. Na ocasião, e foi semana passada isso, na semana anterior, a governadora em exercício, interina, ela acabou vetando na íntegra esse projeto. Pois bem, eu até na sexta-feira e no sábado e hoje, eu vi os pronunciamentos do seu governador, e ele fala em fazer um entendimento de que seja derrubado esse veto lá na Assembleia Legislativa. Não sei, eu penso de uma forma diferente. Eu acho que rodovias federais cabe ao governo federal executar essas obras. O governo federal leva de Santa Catarina mais de 60 bilhões e devolve 7, 8 para nós em Santa Catarina. Então, cabe ao governo federal realmente fazer toda a manutenção, a ampliação e as melhorias que são realmente muito necessárias no estado de Santa Catarina. São rodovias importantes que precisam ser conservadas, ampliadas, duplicadas, como rodovias A282, que pega lá do oeste, pega lá de Paraíso, na divisa com a Argentina, e vem chegar em Florianópolis, em Palhoça, Santa Catarina, que tem uma extensão de quase 800 quilômetros. É obrigação e dever, no meu entendimento, do governo federal fazer isso. A BR é do governo federal. Rodovias importantes também, como a 470, de Campos Novos a Navegantes, a 280, de São Francisco a Porto União, que merece ser investido muito, especialmente em trechos como de São Francisco a Jaraguá do Sul, que a gente sabe que é extremamente congestionado, que tem um fluxo de movimento muito grande. Tudo isso é extremamente compreensivo. Mas aí temos as BR-116, BR-101, né? E esses 250 milhões eram para ser investido nas BRs federais. Pois bem, nós aqui estamos mendigando há quantos anos com a 470? Que hoje está sendo feito o trabalho da topografia e levantamento de toda a SC 470 para se fazer o projeto de execução da obra, que deve ser ficado pronto. Legalmente, o prazo é até dezembro, mas comenta-se ainda hoje, eu estive conversando com algumas pessoas ligadas a esse setor do DENIT, do DEINFRA, e torce-se que até setembro talvez esteja pronto. Então, aí sim, aí é recursos que desses 250 milhões nós deveríamos aplicar realmente nessa BR. Outra, nós temos a SC 120, por exemplo, Canoinhas a 3 barras. Daqui a pouco merece, daqui a pouquinho nós temos um trânsito forte, grande, um fluxo de carro, de caminhões muito grande de Canoinhas a 3 barras. Daqui a pouco vamos ter que estar reivindicando e pedindo, e isso não vai longe,
para duplicar, vereadora Osmar Skowski. As cidades estão se emendando, cada vez mais, isso vai daqui a pouco ter que estar pensando numa duplicação, um outro acesso, um outro caminho. E isso sim é do governo do estado fazer esse papel. A 120, de Canoinhas a Lebon Regis, Caçador, passando por Timbó Grande, aí, correto, perfeito, fazendo essa ligação, o meio oeste com Canoinhas, com a região do Planalto Norte, encurtando distância, passando por tantas comunidades importantes interioranas que nós temos, tanto do município de Canoinhas, de Bela Vista, de Iriniópolis, de Timbó Grande, entre outras. Aí sim. Aí temos outras rodovias, como a SC 303, por exemplo, né, que liga Três Barras a BR-280. É de conservação do Estado. E aí temos outras tantas, como a 456, a 352 e tantas outras pelo Estado que, sim, são merecedoras desses recursos e talvez até muito mais do que isso. Pois bem, eu, na minha opinião, estou fazendo esse requerimento e encaminhando para todos os senhores legisladores da Assembleia Legislativa, os deputados, que repensem isso, que analisem e que vejam que a briga tem que ser com o governo federal, através do DENIT, e não do DEINFRA, para essa colocação. Outra colocação, até eu ouvi isso, e fiquei bem feliz quando eu ouvi isso do governador Moisés, na sexta-feira, pensa-se em fazer uma nova alternativa de trânsito na área litorânea, pegando desde Joinville até Palhoça. Muito bem, uma nova alternativa, passando pelas cidades, fazendo as ligações, abrindo um novo caminho, desbravando mais e dando mais fluidez para o trânsito daquela região toda, que é populosa, grandes empresas, porto, aeroporto, governo do estado, tudo está por lá. Então, aí, corretamente, né, que seria de Joinville a Biguaçu. Tomara que isso saia do papel. Então, nesse sentido, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, internautas, é que eu estou usando essa tribuna falando nesse sentido. Sei que estamos falando aqui de Canoinhas, né, de um vereador do município de Canoinhas, de nós aqui na Câmara de Canoinhas, mas é o meu pensamento, e acredito muito que seja o pensamento dos canoinhenses e da nossa região aqui do Planalto Norte, que nós precisamos que o governo invista na nossa região. Sentimos que o governo do Estado entendemos que o governo do Estado tem recursos em caixa e que nos atenda. Nós temos que nos aproximar mais do governo Moisés. Hoje sabemos que ele será, em definitivo, nos próximos quase 2 anos, o nosso governador em definitivo. Espero que não ocorra nenhuma novidade aí para nós termos esses precalços que foram ocorrendo ao longo desses últimos 2 anos e pouco, entra governador, sai governador, mas esperamos que agora ele possa, então, dar sequência nisso e vamos se aproximar dele e trazer ele mais para a região do Planalto Norte, para que os investimentos e esses recursos que o governo do Estado tem, segundo ele, que tem caixa, que use conosco aqui, vereador Maurício, né? Então, é nesse sentido, senhores, que é o meu requerimento. Me coloco à disposição até para qualquer debate, os requerimentos vão ser votados posteriormente. Se os demais colegas entenderem que devam assinar junto, fica em aberto a colocação para todos, mas é o meu sentimento e é dessa forma que eu entendo. Senhor presidente. Vou abaixar um pouco aqui minha máscara, que ela abafa bastante a minha voz. Gostaria de cumprimentar o público aqui. Na verdade, não é público, são pessoas que irão participar da tribuna, já explicando a presença deles aqui. A nossa casa está fechada para o público em geral, porém as pessoas que estão aqui serão participantes da sessão. Cumprimentar as pessoas que estão em casa, os demais colegas, e gostaria inclusive de assinar esse requerimento junto com o colega Vilmar. Creio que todos nós devemos assinar. Me assustou realmente, né? Eu acompanhei o veto da governadora quando ela fez, né? E as palavras que eu
nosso colega colocou foi as palavras dela, né, que o Estado possui várias rodovias que necessitam de manutenção, né, então não é nem construir novas rodovias, né, é fazer a manutenção, né, e que falta, esse dinheiro ia faltar para manutenção. Pense conosco, vereador Vilmar, esse dinheiro é necessário só para manutenção, nem para a criação de novas áreas pavimentadas ou de novas rodovias. Então, é inadmissível, né, que se pense dessa maneira, por uma simples questão estrutural, você tirar do orçamento, colocar numa única região, porque esses recursos, na ordem de 250 mil, vão atender a só uma região do estado, né, que infelizmente é histórico dessa região sempre ter uns olhos mais coloridos diante dessas verbas. Isso é bem complicado mesmo. E pensar que uma fração desses 250 milhões pode ser a nossa 477. Né? Também estive em contato com o DEINFRA e alguns responsáveis pelo estudo, né, do projeto, que realmente agora vai ter um projeto, né, que muito se falava, tinha gente que ia para Florianópolis e disse que viu o tal do projeto, mas não existia ele, né? Era algo que... né, era a mesma coisa que a história do lobisomem lá na Ponte de Marcílio, né? Todo mundo diz que via, mas prova não existia. Então agora vai realmente ter o projeto, a empresa quer entregar até no máximo setembro. Por que isso é importante, né? Explicando já para a população. Essa obra ela tem que ser licitada antes de dezembro, porque ano que vem é ano eleitoral. Então eles não conseguem, se não for entregue esse projeto antes do final do ano, eles não vão conseguir licitar essa obra. Então lá se vão mais 2 anos parado. Certo? Então a gente já está há 30 anos esperando, vamos ter que esperar 32. Né? Então, para vocês terem uma noção da importância de a gente realmente assinar e convocar também as câmaras de vereadores aqui da região, porque é de importância deles também isso aí. Então a gente enviar, né, essa moção, né, um comunicado às outras câmaras de vereadores, porque aqui a gente é só um município, mas pegue Canoinhas, pegue Bela Vista do Toldo, pegue Papanduva, Três Barras, todos esses municípios que estão envolvidos, Irineópolis, nessas questões que o vereador Vilmar apontou, que refletem diretamente na nossa vida, né, que agora é a 477 e a SC-120, que é a rodovia que liga, inclusive, a famosa Barra Mansa, que é motivo de muita reclamação e que não é assistida pelo Estado. Né? Então, de janeiro do ano passado até agora, veio R$120 mil para fazer a manutenção da SC 120. Isso dá 10 caçamba de cascalho. Imagine pegar 10 caçambas de cascalho e colocar nesse trecho inteiro de 30 e poucos quilômetros. Né? Então, é nada. Então, isso é importante. Gostaria, inclusive, de assinar com o colega esse requerimento. Né? Espero que, se nós fazer barulho, né? Aqui a gente é só uma Câmara de Vereadores, mas se a gente convocar os municípios vizinhos, eu acho que a gente pode fazer algo bem bacana ali, um movimento bem legal para que realmente, não sei como é que está essa questão agora com o atual governador, a governadora em exercício já tinha comentado com as mesmas palavras, inclusive, que foram usadas aqui, que o Estado necessita desse dinheiro para as suas rodovias, e eu acho que nesse momento, né, de desgaste, né, das nossas vias, que todas elas estão com problemas, todas elas apresentam, não seria o momento de você tirar esse dinheiro, né, descobrir um santo para cobrir o outro. Né. Muito obrigado. Senhor presidente, cumprimentando os senhores, os demais vereadores e vereadoras, também em nome da pastora Maíse Catiani, cumprimentar todos os demais membros da comunidade evangélica luterana de Canoinhas e desde já agradecer por todo o trabalho que tenho feito pelo povo de Canoinhas nesses 100 anos de trabalho e parabenizar por essa data expressiva. Vereador Vilmar, quando eu li essa notícia, me causou estranheza. Nós brigando aqui em Canoinhas por causa dessa via até Major Veira, Papanduva, que isso está na boca de todo canoinhense, e não tinha recurso, e de repente nós vamos arcar com as despesas das rodovias federais.
A vereadora Silmara é prova disso, que mora lá no distrito de Pinheiros. Ela sabe o quanto o município de Canoinhas, as nossas verbas municipais, que poderiam estar sendo destinadas para outros recursos, para outras vias, estão sendo usadas para uma rodovia estadual. Pô, então é complicado, né? E quero, nessa questão da SC 477, parabenizar o trabalho do vice-prefeito Renato Pique, quando esteve como deputado, do prefeito Beto Passos, porque eu falo isso com conhecimento e com propriedade, porque eu acompanhei em várias audiências em Florianópolis, pressionando para que realmente saia esse projeto do papel. E parece-me que agora, segundo o vereador Marcos Homer acabou de colocar, está saindo do papel e a gente tem conhecimento disso. Mas eu quero parabenizar o senhor pela sua lembrança de puxar esse debate aqui na nossa Câmara de Vereadores e também que esse debate realmente seja estendido às demais câmaras de vereadores aqui do Planalto Norte. Porque nós temos várias vias estaduais que realmente precisam de melhorias. A via que liga Canoinhas Três Barras não tem praticamente um acostamento decente. A mesma que Três Barras, a BR-280, Caçador, aí Porto União, Caçador, está lastimável aquele trecho da SSC. Então, se está sobrando dinheiro, vão investir nas vias estaduais e não passar o dinheiro para o governo federal. Claro que existe uma pressão do empresariado da região ali que precisam dessas melhorias e o governo federal não se manifesta. Eu acredito que a representação política é forte ali lá na região da Itajaí, Brusque, e faz com que o governo aceite essa pressão e os nossos deputados também aceitem e façam que esse projeto passe. Mas acredito que esse movimento nosso, nós erguendo nossa voz, apesar de sermos poucos e pequenos aqui em cima, nós possamos sensibilizar esses deputados e deputadas que o dinheiro de Santa Catarina que se aplique nas vias de Santa Catarina. E o que o governo federal que arque com as responsabilidades dele, cada um fazendo a sua parte. Seria isso, o vereador Vilmar, e gostaria também de assinar em conjunto com o senhor. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor vereador Vilmar Sudowski, quero parabenizá-lo pelo seu posicionamento, por trazer, assim como falou o vereador Osmar, esse assunto para casa. Inclusive, a gente assistindo a sessão lá na LESC, vendo as discussões dos deputados, a gente entende que a representatividade que Itajaí, Blumenau, aquela região em si, eles têm é muito grande, muito maior que a nossa. Então, a pressão a qual eles levam para dentro do parlamento estadual é muito maior do que a nossa, que temos muito pouca representatividade, se tratando do Planalto Norte, praticamente zero. A gente tem apenas aqueles que nos rodeiam, aqueles deputados que, por fazerem parte do nosso partido, se colocam à disposição para tentar nos ajudar, porém nós não temos a representação que eles têm. E diante disso, eles tentam puxar todo o recurso possível para a região deles. E isso, né, não está errado, porque cada um tem que fazer por si e fazer o trabalho de casa. Porém, nós, por mais que não tenhamos representante estadual, federal, nosso aqui do Planalto Norte, nós somos vereadores, representamos a nossa comunidade e, seguindo o seu exemplo, todos os vereadores do Planalto Norte deveriam também fazê-lo. Porque se tivéssemos com a nossa casa arrumada, com as SCs perfeitas, com acostamento, sem buraco, aí tudo bem, aí cede para obras de BRs e está tudo certo. Porém, não. Nós temos a SC 120, que a vereadora Silmara passa todos os dias. Temos a SC 477, a qual, inclusive, o vereador Marcos Homer passava, não sei se passa ainda todo dia para
lecionar lá em Major Vieira, assim como cada um de nós que usamos cotidianamente esses espaços que são do Estado e que estão sendo deixados de lado. Então, esperamos que o governador Moisés, assim como os nossos 40 representantes estaduais, eles também tenham essa visão, que eles enxerguem que nós precisamos ter esse retorno do Estado, porque estamos esquecidos durante quantos anos, né, vereador Vilmar? E se cada um de nós seguirmos o exemplo que o senhor está dando aqui hoje, nós vereadores, representantes da comunidade, assim como os prefeitos, os quais representam cada um dos seus municípios, a gente consegue fazer bastante barulho. Então, quero assinar junto, com certeza, e parabenizar e reforçar a importância desse requerimento que o senhor trouxe aqui hoje para discussão. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Ouvindo atentamente aí a fala de cada vereador, eu acho que o governador primeiro tem que fazer o seu dever de casa, para depois tentar contribuir com a missão que é do governo federal. Mas o projeto é de 250 milhões, agora não precisa comprar mais respiradores, então vamos fazer obra federal? E somos tudo inocentes, os deputados inocentaram o homem, então... governador inocente, 33 milhões evaporou, né? Ex-presidente inocentado também, então não tá tudo certo. Então não temos mais respirador, vamos fazer obras federais. Errado, tudo errado, mas a justiça do homem é uma, a de Deus ainda virá sobre os homens. SCC 477, vereador, um descaso, quantas vidas ceifadas, quantas mães no dia de ontem, lembrando que perdeu seu filho nessa véspera, né, desse dia tão especial que é das mães. Então investir no Estado é uma coisa, mas compromisso e dever de outros, né, tá tudo errado, mas para ele deve estar tudo certo. Tomara que os deputados não derrubem, mantenham esse veto da ex-governadora em exercício que vetou esse projeto. Senhor presidente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui na tribuna e tinha deixado para o final, o vereador Marcos Rome já adiantou o assunto, mas conclamar ao Planalto Norte, né, que todas as câmaras de vereadores, os senhores prefeitos, vice-prefeitos, quem tem a condição de ter contato com algum dos deputados, que eu faça pedindo que esse recurso fique para o Estado e que esse recurso fique e seja utilizado pelo próprio Estado nas vias do Estado. Então, que o Planalto Norte esteja ouvindo isso, que o Planalto Norte conclame, reclame e chegue até aos nossos representantes estaduais para que os 250 milhões fiquem para Santa Catarina, sejam investidos nas SCs de Santa Catarina, que tanto estão precisando, que tantas delas estão em estado igual ou pior a que a nossa se encontra aqui, que é a 477. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite. Mais algum vereador? Eu, senhor presidente. Senhor presidente, vereadores, todos aqueles já citados aqui no início da sessão. Bom, o que me traz na tribuna hoje é os debates e tudo aquilo que vem sido citado nos últimos dias em relação ao cemitério de Taunay. Então, aqui estou em nome dos moradores das comunidades de Taunay, Boa Vista, Santa Rosa, Matão, Sereia, Capão do Orval, Papuã, Paula Pereira, todas aquelas regiões que ali estão e que têm familiares e pessoas queridas que estão ali descansando em paz nesse cemitério. E em nome desses familiares, nós queremos que eles continuem ali descansando em paz e que a gente possa ter a tranquilidade de saber que os familiares que ali estão, ali continuarão. Explicando a situação para
aqueles que nos acompanham e não têm conhecimento em relação ao que aconteceu nesses últimos dias, a empresa West Rock, ela comprou ali a área a qual está o cemitério, e dentro da matrícula, então, tinha esse cemitério que há muitos anos foi cedido para a comunidade, para que eles pudessem ali enterrar os seus familiares. E assim acontece em muitas comunidades do interior. Então, isso é característico aqui da nossa região. E com esse acontecimento, a West Rock, ela se viu numa situação complicada, a qual o cemitério estava irregular perante os órgãos ambientais. E para regularizar a situação, eles colocaram então uma placa conforme a lei ela exige, conforme o CONSEMA ele legisla. Diante disso, a comunidade ficou muito assustada, tenho certeza que não conversou apenas comigo, o vereador Marcos Romer relatou que conversou com eles, vereadora Juliana, Zenildo, inclusive, também fizeram um requerimento se preocupando com a situação, assim como nossos demais colegas, professor Osmar, Maurício, enfim, todos os vereadores foram procurados por alguém ali da região que eles realmente estão desesperados e é entendível essa situação, porque imagine nós tendo os nossos familiares ali naquele local, onde a gente pode ir até lá e prestar as nossas condolências, lembrar dos bons momentos que vivemos com eles, e do dia para a noite ter uma placa lá, e aqueles que são leigos ficaram muito preocupados, pensando que não poderiam mais acessar o local e perderiam aquele terreno, aquele momento de paz que os seus estão tendo. Porém, como já foi colocado na mídia, e amanhã, inclusive, o Joselito Biluca já recebeu ali, vai repassar na rádio, assim como os nossos meios de comunicação do nosso município, a West Rock, ela tem ali, está cumprindo, a gente entende que ela está cumprindo o papel ambiental a qual o CONSEMA exige, porém, nós queremos ter a segurança que as comunidades que ali estão e os nossos queridos moradores que estão preocupados, que eles possam deitar e dormir tranquilos, sabendo que os seus vão estar ali. Então, pensando nessa situação, eu fiz o requerimento 162, solicitando que a empresa West Rock, ela doe o terreno para a prefeitura do município de Canoinhas e para que assim sejam tomadas as devidas providências e que a comunidade tenha segurança para ter os seus ali. Eu quero aqui agradecer ao prefeito Beto Passos, que eu liguei para ele hoje e solicitei uma audiência para que a gente pudesse discutir e achar uma situação viável para que a comunidade ficasse calma, e prontamente ele me atendeu. Da mesma forma, ligou até o West Rock e nós marcamos agora para essa semana uma reunião com eles, onde a gente vai viabilizar essa situação. Quero aqui pedir ao West Rock, em nome das comunidades, que eles cedam isso, que eles cedam o terreno. O prefeito já se colocou à disposição, caso seja negativa a resposta deles, a gente propor uma troca de terreno, achar uma forma para que a comunidade fique tranquila, porque é muito importante para eles que tenha esse local ali, né? É a história deles que está ali e a gente não quer mexer com a história, a gente quer poder ter ali aquele espaço para que os seus familiares eles possam continuar respeitando as lembranças e as boas lembranças dos seus que estão ali enterrados. Então, senhor presidente, eu agradeço o espaço e não poderia deixar de vir aqui hoje para repassar para as comunidades as quais eu citei, que nós estamos buscando solução para o cemitério de Taunay. Obrigado, presidente. Senhor presidente, por gentileza, uma parte. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos os colegas, vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha pela internet, aos servidores desta casa e aos nossos queridos visitantes que estão presentes aqui hoje, representando a Igreja Luterana, que tem uma história muito bonita na nossa comunidade, e logo mais vamos poder falar um pouco melhor sobre isso. Vereador, com toda certeza, todos nós fomos questionados e procurados, né, por diversas pessoas, até quem nem é da comunidade, mas também se preocupou, sentiu a dor do outro e a preocupação do outro em relação a essa questão do cemitério lá de Taunay.
Nós também fizemos um requerimento acerca, não exatamente no mesmo sentido que o do senhor, mas também nos preocupando com essa questão, até acabou vindo à tona até um futuro, né, das comunidades do interior, de como a gente conseguiria que as comunidades não sofressem mais com esse tipo de situação, né? Então, a gente em busca até da própria regularização desses cemitérios pelas localidades do nosso interior. Então, acho de suma importância, a gente sabe que podem haver medidas legais que o município pode fazer, ou até mesmo em parceria com o West Rock, ou uma questão até de desapropriação da área, né? Então, é possível, vejo que sim, é possível resolver essa situação de forma administrativa. E o mais importante hoje é garantir, né, não só essa questão de afeto, de carinho, mas a segurança até daquele espaço, porque a gente sabe que o solo que foi utilizado como um cemitério, né, a gente tem que ter as situações necessárias de condições ambientais, claro, né, mas envolve muito mais que isso, né? Envolve toda uma... Eu, inclusive, tenho um bisavô que é enterrado lá nesse cemitério de Taunay, por conta da história de vida dele, né? E acho que a gente precisa, com certeza, nós, 10 vereadores, precisamos nos preocupar com essa situação e também pensar para frente, como a gente pode ajudar as comunidades para que a gente até tente, de alguma forma, regularizar, ajudar eles a regularizar, ver que situação que está, para que ninguém tenha surpresas nesse sentido daqui por diante. Então, nós também tivemos vereadora Tati, Zenilda, vereador Homer, essa mesma preocupação em requerer essas informações para o município e também estamos à disposição para debates futuros, porque acho que isso a gente precisa pensar e resolver todos juntos. Perfeito. Vereador William, parabenizar o senhor pelo requerimento e colocar, sim, que essa situação do cemitério de Taunay, ele vai trazer para nós, vereadores, e vai ser com nós que vão ter que resolver, uma situação de muitas outras comunidades. Como que as coisas acontecem no nosso interior? O proprietário de um terreno, uma matrícula grande, ele acaba cedendo um espaço para a construção da igreja, para a construção do pavilhão da igreja, para o cemitério. Só que, para registrar uma matrícula de um terreno, ele tem que ter no mínimo 30 mil metros quadrados. Não posso desmembrar uma área de terra com menos metros quadrados que 30 mil metros quadrados. Então, as pessoas doavam de boca, não tinha papel, não tem documentos, e isso aconteceu nas escolinhas do interior. Quando tinha aquelas escolas isoladas, ainda temos algumas, que a dificuldade é essa. Não sei de que maneira elas vão poder trabalhar isso, e é isso que hoje, o dia todo, a gente estava tentando conversar e conversando no cartório de imóveis, para ver de que maneiras podemos fazer e conversar com o nosso jurídico, se nós podemos fazer essa alteração aqui na Câmara de Vereadores, para que possamos fazer uma matrícula com menos metros quadrados que os 30 mil metros que é necessário. Nós não podemos jamais deixar esse povo abandonado. Falo do hoje, como a vereadora Juliana falou muito bem, nós precisamos pensar no amanhã. Tem muitas pessoas hoje que já planejam que querem descansar naquele cemitério, né? E de repente, pelo que eu vi, a Rigesa não vai mexer com quem está lá. Conforme os que estão descansando lá, permanece lá e não vai ter nada, ninguém será tirado de lá. Mas proíbe a partir de agora. E quanto já tem o planejamento para estar lá? Ficar junto com o pai, com a mãe, com, filho, né? Então é esse o grande problema, e não é só em Taunay. De repente, eu acho que em todos os cemitérios, todas as nossas igrejas, todos os nossos pavilhões de igrejas, escolas, têm a mesma situação. Então, um debate que nós, vereador William Godoy, se trouxe aqui, que nós vamos ter que discutir bastante isso e juntos buscarmos meios de achar a solução.
Parabéns, vereador Willi, quero assinar junto com o senhor também. Perfeito. Senhores vereadores, então, só reforçando, o que nos entristece, e creio que entristeceu a comunidade de Taunay, principalmente as que ali rodeiam, é justamente isso. Nós temos um carinho, um afeto pelos nossos que estão enterrados em alguns cemitérios, e como muito bem colocou o vereador, eu também quero ser enterrado com os meus, com a minha avó, com a minha mãe, e é lá em Bela Vista. E eu me coloquei no lugar das pessoas que me procuraram, né? Imagine, da noite pro dia você vê que você não poderá ser enterrado ali, que faz parte da vida. E o que entristece é a forma que foi feita pela OS-ROC, né? Colocando a placa lá sem conversar com a comunidade, sem conversar com as autoridades competentes, sem tentar resolver a situação, como colocou a vereadora Juliana, de uma forma administrativa que não afetaria o afeto, as lembranças, a emoção das pessoas que ali têm os seus. Então, vamos aguardar o retorno, né, do requerimento. Da mesma forma, vamos ligar, insistir, né, com eles para que a gente tome as providências o quanto antes para que a comunidade e as comunidades que ali estão, elas possam ficar tranquilas. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Hoje de manhã, vereador William, inclusive a gente entrou em contato primeiramente com a prefeitura para verificar a questão da matrícula e de todas as licenças, né? A gente foi informado que o município hoje, até a título de curiosidade, ele detém a responsabilidade de 3 cemitérios, né? O Jardim das Hortênsias, o cemitério municipal no Alto das Palmeiras e o cemitério de Marcílio Dias. São os únicos 3 que o município detém a responsabilidade. Todos os demais são feitos dessa maneira, né? Então, a comunidade, então, vem aquele acordo de bigode, que é coisa de antigamente. Muitas vezes, a pessoa que doou o terreno já não está mais lá. Então, daí, quando as pessoas... Acontece que nem no caso de Taunay, né? A pessoa recebeu a herança, fez a venda do terreno e... de repente estava o cemitério lá em cima junto, né, com aquela matrícula, não tinha nada legal que passasse esse cemitério para a comunidade, né? Então a gente conversou primeiro com o município em si, verificamos essa situação, que era realmente uma propriedade privada, onde o município não tem poder para interferir, né? Então nos restando essas tratativas que a gente está agora discutindo. Entrei em contato com a OS-ROC, né? Então compartilho da mesma opinião, inclusive já expressei publicamente isso, que para mim aquela placa realmente ela foi de certa forma uma afronta, principalmente que teve pessoas que vieram de outros estados e outros municípios para visitar os seus parentes e chegaram lá, estava a placa. Inclusive foi essas pessoas que me procuraram, inclusive no sábado. Então é realmente uma questão de falta de comunicação, né? Agora a gente está recebendo uma nota, mas essa nota ela deveria ser emitida antes da placa ter sido plantada. Então desde já que a OS-ROC ouça isso como uma crítica construtiva, né? Então antes de se tomar uma decisão que mexe muito com o psicológico das pessoas e o emocional, a gente tem que realmente fazer esse trabalho antes de conscientização, algo que não foi feito. Então, que fique aqui a crítica construtiva para a OS-ROC, que próximas atitudes que ela for tomar nesse sentido, que ela pense realmente na situação que ela acabou causando e toda essa corrida que a gente teve, né? Eu, desde manhã, indo e os demais também correndo e falando. Entrei em contato com a OS-ROC, principalmente com o setor responsável, e daí depois o setor de imprensa emitiu uma nota que os senhores vão ter acesso, já tiveram acesso em algumas mídias. E segundo o que foi me informado extraoficialmente, além da nota, quando a empresa adquiriu, ela não sabia que existia o cemitério, mas que na verdade veio como, de certa forma, como um brinde ao cemitério. Devido à legislação, tornar agora esse cemitério responsabilidade da OS-ROC, toda a tratativa com relação às licenças ambientais para se ter o cemitério vai ter que partir da OS-ROC. A OS-ROC simplesmente não pode doar esse cemitério para o município sem ele estar legalizado. Então, isso legalmente, até onde a assessoria me informou,
primeiramente eles vão trabalhar com toda essa parte de legislação para depois repassar. Então será feito esse repasse. Então as demais informações que eles me passaram estão na nota. Então sugiro às pessoas que elas vejam a nota, né, que ali está bem específico com relação à visitação, principalmente, né, que ninguém está impedido de fazer visitação no local, e que eles agora irão correr atrás, né, da legislação para regularizar o cemitério e depois repassar esse cemitério para a comunidade ou, no caso, para a autarquia, que é o município. Então, já avisar para os moradores que todo esse processo legal terá que ser feito pela West Rock. Agora ela é a dona do carro, né? Ela vai ter que fazer a manutenção para depois passar para frente, né? Então, senão o Procon, né, Juliana, vai dar atrás deles. Então, só explicando esse caminho legal que a West Rock vai ter que tomar, né, para ela não ser responsabilizada depois por ter repassado sem fazer a regulamentação do cemitério. E também dizer que nós tivemos esse insight, né? Então, da mesma maneira com que o município agora, até assisti a live do senhor prefeito, onde ele comunica que o município vai tomar medidas de segurança nas escolas municipais. Esse insight que a gente teve é porque nós vamos ter que... Hoje estamos debatendo Taunay, amanhã pode ser Paula Pereira, depois amanhã pode ser Arroios. Então a gente tem que aproveitar esse movimento triste, inclusive, né? Porque para mim não foi nem um pouco feliz correr atrás dessas informações, porque a gente está trabalhando com uma parte muito complicada, né? Com emoções muito fortes, e para a gente não precisar fazer esse caminho de volta várias vezes. Então a gente já fez esse requerimento para que nós façamos, né, o levantamento, se precisar, façamos uma audiência pública e regularize tudo de uma vez. Corra de atrás, para que a gente não esteja daqui 1, 2 meses dando a mesma explicação que a gente está dando agora. Então a gente já arruma a casa, procura arrumar a casa de uma vez. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns, William, pelo trabalho. Obrigado, senhores vereadores. Uma boa noite. Questão do cemitério aí, correu um desespero, um tumulto, mas eu tenho certeza que pela empresa não se importa com o pedaço de terra que está lá. Alguma coisa que tem que ser legalizado, isso é o que vai acontecer. Não quero ser enterrado lá naquele cemitério e nenhum outro. Eu quero esperar a volta de Cristo em vida, porque nem todos provarão a morte. Quero ouvir o toque da trombeta em vida. Quero, nesse momento, convidar a senhora Maíse Catiane Den, Paróquia Evangélica Confissão Luterana de Canoinhas, para que faça uso da tribuna. Boa noite. Cumprimento o senhor presidente da casa, vereador Gilmar, em seu nome, demais vereadores e vereadoras aqui da casa, também pessoas que nos acompanham através da internet. Hoje estamos aqui, catequista Rosilene e eu, também junto conosco, presidente da paróquia, Silmara, presidente da comunidade luterana em Canoinhas, Alex dos Passos, presidente da OASE, grupo de senhoras da comunidade de Canoinhas, Nair, e também a Luciane, diretora da escola luterana, professora Renata Ride. Agradecemos o espaço, a oportunidade de estarmos aqui, visto da data importante, especial, que também celebramos 100 anos de história, 100 anos de caminhada da presença luterana aqui em Canoinhas e região. O salmista diz: deem graças a Deus, o Senhor, porque a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre.
Gratidão e louvor também são palavras que nos representam neste momento, por tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo de todo esse tempo, de toda essa caminhada. Representamos hoje aqui pessoas que se dedicaram, que doaram o seu tempo, que testemunharam a sua vida, a sua fé, a partir da Igreja Luterana aqui em Canoinhas. Em 2016, a Igreja Luterana tem um novo momento aqui na cidade de Canoinhas. Após muitos anos de espera, de preparação, abre-se o segundo campo de atividade ministerial na paróquia. A ISLB, a Igreja Nacional, então envia para Canoinhas 2 ministras, 2 mulheres. Primeira vez na história de quase 100 anos que então 2 mulheres são enviadas para exercer atividade ministerial aqui em solo canoinhense. Pessoalmente, eu compartilho que a Igreja Luterana aqui em Canoinhas e região é de extrema importância na minha vivência. Fui enviada para o meu primeiro campo de atividade ministerial na igreja aqui em Canoinhas. Também aqui foi em 2018 que nasceu o meu filho Enzo. Isso são marcas que nos acompanham ao longo da nossa vida. Estas são marcas que marcam a minha vida. Mas, assim também, ao longo desses 100 anos de história, as pessoas tiveram as suas marcas pessoais, profissionais, da vivência de fé. Nem sempre essas marcas são só marcas boas e positivas, também há pessoas que se magoam, que se ofendem e que vivem situações diferenciadas dentro de uma comunidade de fé. O testemunho de vida e de fé de muitas pessoas ao longo de toda essa caminhada transforma não só a vida daqueles que participam do ser igreja, do ser parte da comunidade cristã, mas também transforma a vida de outras pessoas com as quais nós convivemos. Pessoas e famílias que têm as suas vidas entrelaçadas com o ser igreja luterana, aqui no município, também em nossa região. Estamos aí em 6 municípios da nossa região. A história nos mostra isso. Ao longo deste ano, nós estamos divulgando relatos, testemunhos de fé, histórias de pessoas que sentem gratidão por poder fazer parte desta caminhada. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil tem como missão ser igreja no contexto onde ela está inserida. Somos igreja no Brasil e é isso que nos impulsiona a ser uma igreja comprometida com a sociedade e o lugar onde nós estamos. E esta é uma marca que também está presente ao longo destes 100 anos da comunidade luterana. Trabalho voluntário, doações, campanhas, cuidado e reconhecimento por quem vive nesta região. A comunidade luterana também está presente em muitas ações dentro do município, dentro desta região. Hospitais, a Paz, a Poca, lares de idosos, garis, profissionais de limpeza e reciclagem, famílias carentes, pessoas e entidades sempre são acolhidas com amor e recebem gestos de cuidado. A Igreja Luterana tem como origem o movimento da Reforma Protestante, movimento que aconteceu a partir de Martim Lutero no século XVI. Em 1824, os primeiros imigrantes alemães chegam ao Brasil. Trazem consigo, além de toda a sua bagagem, Bíblia,
Catecismo Menor e o Inário Luterano. A partir disso, pequenas comunidades são formadas em solo brasileiro. Em 1916, a Igreja Luterana dá os seus primeiros passos aqui em Canoinhas. Em torno de 30 famílias se reuniam e eram atendidas pelo pastor que vinha de Joinville, pastor Otto Kur. No entanto, o anseio de ser igreja, de ser comunidade aqui, não vingou, especialmente por conta da Primeira Guerra Mundial. Em 1921, forma-se aqui, então, a primeira comunidade luterana. É construída uma pequena igreja. Em 1922, chega ao Brasil o pastor Jorge Weger e também a sua esposa. Também no ano de 1922, é fundada a comunidade luterana em Marcílio Dias, no mês de dezembro. No ano de 1933, dá-se início à comunidade luterana em Iriniópolis, que hoje é parte também da nossa paróquia. Assim, para que a igreja pudesse continuar, seguir firme como Igreja de Jesus Cristo nesta cidade e região, também muitos pastores contribuíram para que isso pudesse acontecer. Primeiro pastor, Jorge Weger, permaneceu aqui durante 37 anos, de 1922 até 1959. Depois, vieram para cá os pastores Egon Marterer, Günther Rickert, Silvio Tesch, Wolfgang Richter, que chegou a falecer aqui em decorrência de câncer, enquanto estava atuando na paróquia, Adenor Sattkamp, Emerson Pott, e atualmente, então, estamos atuando frente ao ministério aqui na igreja, catequista Rosilene e eu. A paróquia atualmente tem 3 comunidades. Canoinhas, que celebra, então, este centenário por ter, então, a sua primeira igreja construída aqui, as primeiras famílias que se reúnem nesse espaço. Em seguida, Marcílio Dias e Iriniópolis. São parte da comunidade de Canoinhas 5 pontos de pregação, onde nós nos reunimos nas casas, nas famílias. Faz parte Rio Claro, em Major Vieira, Pedra Branca, Cachoeira, Rio da Veada e São Mateus do Sul, no Paraná. Nós temos na paróquia em torno de 700 famílias, e só a comunidade de Canoinhas tem em torno de 2.000 pessoas, 2.000 membros. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Muitas pessoas aqui viveram na presença de Deus, através da Igreja Luterana. Ao sermos a Igreja de Jesus Cristo neste solo, cumprimos a vontade de Deus. Que Deus siga nos encorajando a vivenciarmos a nossa fé, a nossa vida, com coragem e determinação. Que o nosso testemunho possa transformar o lugar onde nós estamos. Deus nos ouve nas dificuldades e assim Ele também nos envia a sermos luz e instrumentos de justiça, de paz e de transformação neste mundo em que nós vivemos. Agradecemos, como pessoas cristãs, o chamado de sermos filhos e filhas de Deus nesta cidade, nesta região. Agradecemos a Deus pelo seu cuidado e sustento para com a vida de tantas pessoas que aqui se dispuseram a servir, a construir, a reconstruir o ser Igreja Luterana em Canoinhas. Agradecemos a Deus
por poder, ao longo de todos esses 100 anos, acolher pessoas, acolher em nossos espaços comunitários, grupos, encontros, eventos, pessoas da nossa cidade, da nossa região. Pessoas que não são perfeitas, mas pessoas que se dedicam na missão de anunciar e vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que assim também possamos seguir firmes e confiantes. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Agradecemos por podermos ser igreja neste município e termos sempre um espaço de acolhimento também nesta casa. Obrigada. Boa noite, povo de Deus. Cumprimento o senhor Gil Baiano, presidente desta casa, e em seu nome também estendo os cumprimentos aos demais vereadores e às vereadoras. Também cumprimento todas as pessoas que aqui se fazem presente e, em especial, você que está aí de casa, nos acompanhando nas redes sociais. Agradeço o senhor Vilmar Sudoski, que foi lá pessoalmente nos fazer este convite para aqui hoje estar. Sou Rosilene Schultz, ministra com ordenação na ISLB. Na ISLB nós temos 4 ministérios com ordenação. Todas as pessoas que optam por esta vida ministerial cursam também uma faculdade de teologia, são preparadas pela igreja, são também abençoadas com a ordenação e são enviadas para o trabalho nas paróquias e em instituições da ISLB. Atuo no Ministério Catequético, em comunidades e paróquias da ISLB, mas também em entidades sociodiaconais ao longo já de 24 anos. Comecei em 1997. Aqui em Canoinhas, cheguei em 2016, como mencionou anteriormente a colega pastora Maíse. E hoje eu estou aqui com o coração muito agradecido. Grata sou a Deus por estar junto com vocês, junto com Canoinhas, junto com a comunidade luterana, celebrando, comemorando este centenário. Não é pouca coisa, né, gente? 100 anos de uma caminhada histórica, 100 anos de dedicação, de muita gente engajada, envolvida no trabalho ao próximo. Sabedores e sabedoras de que esta casa representa o povo canoiense e a partir da história que também conhecemos, a comunidade luterana que também foi trazida à memória, desejo aqui também lembrar do papel importante das igrejas, das comunidades, aqui em Canoinhas, na sociedade, bem como aqui em nosso município como um todo. A reforma luterana, ela se destaca e se destacou muito, não apenas por ser um acontecimento de alta relevância teológica, mas também por sua índole política, cultural, educacional e social, que influenciou profundamente toda a formação das sociedades ocidentais. E por que não dizer que também aqui, Canoinhas, sua cultura, este local, está intimamente ligado com a Igreja Luterana, que vem desempenhando, ao longo destes 100 anos, um importante papel na vida das pessoas, na vida deste município. Pessoas empenhadas em promover uma educação de qualidade juntamente com a vivência da espiritualidade, a partir da teologia luterana. Martim Lutero, ele já dizia que ao lado de cada igreja devia ser construída uma escola. Ao lado de cada igreja, uma escola. E assim, ao longo
nesses 500 anos, né, da Reforma, não só a Igreja Luterana tem ao lado da igreja uma escola, mas pelo mundo afora, e vamos ficar aqui no Brasil, né, nós podemos perceber muitas igrejas históricas que são oriundas da Reforma, e ao lado da sua igreja, do seu templo, tem lá uma escola. E assim não foi diferente aqui em Canoinhas. Pastor Jorge Weger, sua esposa e sua irmã, que vieram junto com ele, também levaram isso muito a sério. Membros também da comunidade, naquele tempo, levaram isso muito a sério. Construíram também uma escola. Abriram a possibilidade de formação também ao lado da igreja. Assim, nascia a escola evangélica naquele tempo. Há 100 anos, ano que vem, então, também comemoramos o centenário da escola luterana. E teve aí prioridades temporais para algumas áreas de formação. Iniciou com língua alemã e português, depois com a formação para o lar, curso preparatório para a graduação em teologia, também oferecendo o ensino regular, educação infantil e o ensino fundamental, agora mais recentemente. E podemos afirmar sim, com muito carinho, com muito orgulho, com muita gratidão, que a Igreja Luterana, a Escola Luterana, ela influencia diretamente a educação também no município de Canoinhas. Apesar de todas as intempéries com a guerra, também outros pastores, inclusive o pastor Mártir, deu seguimento à escola, pois ela precisou fechar por um tempo. E reabrindo a escola, com tantas pessoas da comunidade, foram também mantendo esse legado de que ao lado da igreja estivesse a escola, uma escola de qualidade, que atendesse com responsabilidade, apesar de todas as dificuldades de ordem financeira e política. Apesar da pandemia, neste momento em que nós estamos vivenciando, também das restrições que advêm da mesma, como, por exemplo, o distanciamento necessário em sala de aula, atualmente a escola luterana consegue atender 103 crianças por conta do distanciamento. Inclusive, ainda temos vaga, né, Luciane? Na parte da manhã. Acolhemos crianças na educação infantil e também no ensino fundamental do 1º ao 3º ano. Como igreja luterana, corpo de Cristo, nós somos as mãos, os pés, os braços de Jesus Cristo, que estão estendidos. E isso nós sabemos perfeitamente que se dá através de doações, do apoio às famílias carentes da nossa sociedade. Se dá também ao apoio às entidades sem fins lucrativos, como já antes mencionado. Se dá também ao reconhecimento aos profissionais da limpeza e reciclagem. Se dá também através do estudo, da pregação da palavra, da vivência da fé, incentivando e promovendo uma leitura e reflexão contextualizada do Evangelho de Jesus Cristo, para além dos muros da igreja. Temos um compromisso com o ser humano em sua totalidade. Portanto, propagamos o Evangelho de Jesus Cristo, que nos convida a colocar em prática o seu amor através de atitudes concretas. E aí eu me recordo um pequeno refrão de um hino, onde reina o amor, fraterno amor, Deus ali está. Em todas as nossas atitudes, independente qual credo professamos, onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus ali está. Deus nos chama para agir neste mundo com amor em favor do nosso próximo. Educar na fé, educar para a vida, a educação cristã ou educação formal, ela é contínua, ela está presente em todas as fases da vida. Por isso, precisamos, com seriedade, com amor, olhar para esta educação.
que é contínua, olhar para todas as fases da vida do ser humano, dos cidadãos e das cidadãs, quer seja a educação formal, quer seja também a educação na espiritualidade, na fé. Gratidão por este espaço a nós concedido nesta noite. Gratidão também pela parceria no servir a Deus, pois este servir, ele se dá por meio do anúncio do Evangelho, mas também na vivência concreta do mesmo, visando uma transformação de mentes, visando transformação do povo, quer seja quando elaboramos leis, quer seja quando promovemos educação de qualidade, quando promovemos e captamos também recursos para melhorias nas diferentes áreas para o povo. Quando incentivamos a vivência da espiritualidade ou quando nós damos suporte para a efetivação das políticas públicas que visem a vida em abundância anunciada por Jesus Cristo. Gostaria de encerrar este momento também transmitindo a vocês a bênção de Deus. Também que esta bênção, ela chegue até as famílias de cada um e uma de vocês, também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Me permitem. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Que Deus, que é nosso Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe, nos guarde e nos proteja, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus esteja na vida de vocês, acompanhando, cuidando, protegendo, especialmente em tempos de pandemia, que possamos seguir fazendo a nossa parte, cuidando. Estamos num momento muito crítico, né? Aqui em nossa cidade, em nosso município, também na região. Também falo para você que está aí de casa, vamos seguir nos cuidando, porque Jesus quer vida em abundância para todas as pessoas. E nós estamos aí, precisamos fazer a nossa parte. Isso também é viver o Evangelho de forma bem concreta. Cuidar da nossa vida, proteger também a vida do nosso próximo. Que assim seja. Muito obrigada por este espaço. Mais uma vez, em nome dessa casa, quero parabenizar a comunidade evangélica luterana e que Deus continue abençoando a cada um de vocês para que vocês possam transmitir a bênção de Deus a muitos que precisam. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia da primeira votação do projeto de lei 061 de 2021, que autoriza a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e das outras providências. E também solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 055 de 2021, que denomina Via Pública Francisco Nicolau Fucchi. Se o senhor presidente entender e puder colocar em deliberação desse plenário, para que nós possamos votar um dos projetos e o outro amanhã daí. Obrigado, senhor presidente. Está em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação, o projeto de lei 61 e a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 55. Está em discussão? Não havendo
Quem quer discutir? Coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está incluído na ordem do dia para a primeira votação o projeto 61 e o projeto 55/2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 29/2021, que reconhece a banda musical Novos Talentos com patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Canoinhas. Está em discussão? Senhor presidente? Com a palavra, vereador Homer. Já foi discutido durante a leitura esse projeto, né? Então, eu tive a grata satisfação de ser um dos autores do projeto. Eu tendo visto várias conversas que a gente tem com as pessoas relacionadas à cultura do nosso município, a gente observou a necessidade de nós realmente começar a colocar todas essas manifestações culturais que já existem no nosso município, os seus devidos títulos. Hoje a gente tem a banda Novos Talentos, já representou o município no Brasil, fora do Brasil inclusive, né? Já esteve no Chile e em alguns outros países representando o nosso município. Atualmente, inclusive, participou de maneira remota de um festival. Então essa banda formou vários munícipes. Vários deles, inclusive, são gratos até hoje de tudo que aprenderam na banda, não só a questão musical, mas também a questão cívica, que é muito importante, já que a banda tem essa preparação também. E esse título hoje, na verdade, a gente está atrasado até em dar esse título, porque atualmente ela é um patrimônio cultural do município. Nós todos já conhecemos isso, ela como um patrimônio cultural. E eu creio que com a vinda desse título, inclusive a banda possa alcançar voos maiores, né? Tentar procurar recursos e até uma projeção um pouco maior. Então esse título é digno de todo o trabalho que a banda Novos Talentos já prestou para Canoinhas. Um trabalho maravilhoso, inclusive, diga-se de passagem, que eu pude acompanhar durante quase toda a minha vida. Haja visto que eu sou vizinho de um dos antigos maestros da banda, então a gente pôde acompanhar todo o trabalho dele que ele tinha com essas crianças e dizer que o comando da polícia, a qual eu comuniquei brevemente sobre esse título, dizer para eles que a gente está hoje votando e dando tão merecido título para a banda Novos Talentos como patrimônio cultural de natureza imaterial do nosso município. Agora, oficialmente, é um patrimônio cultural do nosso município e que venham outras iniciativas que a gente sabe que já fazem parte da nossa cultura e que esse título vai ser muito bem-vindo a essas manifestações culturais, fomentar a cultura do município. A gente está num ano e em anos onde as manifestações culturais, devido às restrições devido ao Covid, elas deram uma diminuída, porém a gente não pode esquecer dessas manifestações culturais e que a cultura é uma das coisas que motiva o ser humano a continuar vivendo, né? Um povo sem cultura é um povo sem história. Muito obrigado. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 029. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 55/2021, que denomina Via Pública de Francisco Nicolau Huck. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 55/2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 61/2021, que autoriza a cessão de uso de veículo
à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Cessão de uso pelo prazo de 5 anos de um veículo Ford Ranger, cor branca, diesel, ano 2020-2021. A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina está em discussão? Também não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 061. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária Zenilda Lemos que realize a leitura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e nesta noite, de uma forma muito especial, a comunidade luterana do nosso município. Gratidão, né, é a palavra que nós temos com relação a todo o bem que vocês já fizeram ao longo de 100 anos de história e por todo o bem que vocês farão ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Nós temos um trabalho em muita parceria, no ecumenismo, em muitas ações. Sempre eu ouço a catequista Rosilene, e cada vez que eu a ouço, meu coração se enche de alegria. Pastora Maísa também. Já participei de cursos de enfrentamento à violência promovido pela comunidade luterana. E para nós, município de Canoinhas, com certeza, a palavra que define essa noite é louvor. Louvor por tudo aquilo que já vivemos e com certeza por aquilo que ainda vamos viver, que cremos que é muito maior e muito melhor, porque Deus sempre prepara, o melhor ainda está por vir, e nós cremos nisso. Então, vamos partir para os requerimentos. Requerimento número 121 ao 160, de autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício aos deputados estaduais, solicitando seu posicionamento pela manutenção do veto ao projeto de lei 065.7/2021, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Diante das inconstitucionalidades na matéria, especialmente pelas emendas apresentadas que aumentaram as despesas e oneram os cofres catarinenses com a manutenção das rodovias federais. Consigno ainda que há muitas estradas estaduais em estado precário, pondo em risco a vida da população que nelas trafegam. Como exemplo, a SC 477, que liga Canoinhas a Papanduva, e a SC 120, que liga Canoinhas a Timbó Grande e Lebon Regis, a qual necessita de recursos para a elaboração do projeto e execução para a pavimentação, como tantas outras rodovias estaduais que estão carentes de recursos para melhorar a vida e segurança de tráfego. Esse requerimento virou de toda a edilidade agora? Eu acho que, por se tratar de um assunto bastante importante, em nome de todos os demais. Então, coloco em votação o requerimento 121 ao 160. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado os requerimentos. Requerimento 161/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Romer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, solicitando
informar se existe o credenciamento dos cemitérios no perímetro rural. Em caso positivo, ver da possibilidade do levantamento dos responsáveis pelos recintos. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Vilmar. o tema levantado esta noite é mais um tema bastante importante. Tomara que outra multinacional não seja proprietária de um cemitério nas nossas localidades aí, né? Porque entendo, vereador Romer, que muitos dos nossos cemitérios são de famílias tradicionais e que jamais irão sequer pensar em falar qualquer coisa ou impedir qualquer coisa relacionado aos nossos cemitérios das nossas localidades. Mas, se tratando de uma empresa multinacional, entendendo também a empresa com todas as normas que eles precisam ter, mas, nesse momento, aproveitar e falar dos dois requerimentos e até gostaria de assinar os dois, se assim se me permitir. Já falar, dizendo que o SROC, ela nos ajude também, faça o possível e o impossível para resolver esta situação que ora se colocou-se, né? A comunidade não fez isso por querer, está lá há muitos anos, eu não sei há quantos anos tem o cemitério, mas imagino que talvez, se não for centenário muito próximo, né? E ela vai querer continuar fazendo uso daquele espaço. Então, que se ache uma solução, que nós achemos uma solução, que o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, nos ajude nesse sentido, que se ponha o bom senso, se põe, enfim, todas as forças positivas para que se ache e se encontre soluções legais, viáveis e possíveis, o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Senhor presidente, Com a palavra, vereador William. também gostaria de assinar junto, tendo em vista a relevância do assunto. Que seja feito por toda a casa. Está em votação requerimento 161. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 161. Requerimento 162/2021, de autoria do edil William Godoy. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor José Savinski Júnior, gerente de Relações Governamentais da West Rock, sugerindo a doação do terreno do cemitério de Taunay para a Prefeitura Municipal de Canoinhas. Tal ação é importante pelo valor afetivo que representa o imóvel para as famílias que têm seus entes sepultados no local. Por se tratar de um assunto de interesse à comunidade, eu sugiro ao vereador que essa casa também seja assinado por todos os edis dessa casa. Com certeza, presidente. Então está em votação o requerimento 161. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 161 de toda a edilidade. Mais algum requerimento? Nada mais, senhor presidente. Não havendo mais requerimento, passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar de matérias pessoais. Vereadora Tatiane. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite à população que nos acompanha pelas redes sociais, aos funcionários da casa. E quero aqui cumprimentar a comunidade luterana, que hoje se faz aqui presente. Nós falamos muito na data de hoje sobre amor ao próximo. A vereadora Zenilda falou que a palavra que define essa noite é louvor. E eu acrescento também o amor ao próximo. E quero utilizar das explicações pessoais para falar sobre um assunto que foi divulgado, né, no final de semana em Canoinhas, inclusive foi divulgado na Record hoje pela manhã, que é uma situação de um morador de rua, o seu Osvaldo. Na sexta-feira à noite, segundo as informações que eu recebi, o seu Osvaldo estava puxando a gaiota dele e ele foi visto na esquina dos fundos do hospital, onde está a ala Covid,
com dificuldades, inclusive, para chegar até lá. Ele estava debruçado sobre a gaiota, com seus 4 cães acompanhando ele. Ele tem 4 cães que sempre estão junto dele, são os companheiros dele de vida. E o seu Oswaldo foi internado. Não tenho notícias sobre ele estar com Covid ou não, mas o Grupo Resgates foi procurado pelo pessoal do hospital, informando que os cães estão lá, em volta da gaiota dele, desde o dia em que ele foi internado, esperando que ele saia do hospital, esperando por ele. Hoje, inclusive, 2 dos 4 cães foram até o supermercado Bom Dia da Avenida, eles se separaram e lá eles estão, porque o senhor Oswaldo dormia lá também. Então, realmente é um amor incondicional desses bichinhos. E eu fico muito feliz por ter visto o número de pessoas que, por ter empatia com o seu Oswaldo e com esses animais, o número de pessoas que passou a ajudar tanto esses cães quanto o seu Oswaldo. O seu Oswaldo, ele não tinha roupas para estar no hospital, nem produtos de higiene, cobertas. E os cães estavam lá fora também, sem cobertas, sem papelão para se aquecerem, sem ração. Então, nós iniciamos um pedido de ajuda nas redes sociais. E hoje, uma pessoa que faz parte dos Vicentinos levou até o hospital pijamas, roupas íntimas, produtos de higiene para ajudar o seu Oswaldo. E alguns voluntários estão ajudando na alimentação dos cães. Eu estive lá no hospital por 3 vezes também para auxiliar esses animaizinhos que estão lá fora. Nós já conseguimos um local para os cães, mas como eles são ariscos, não conseguimos ainda fazer o resgate deles para levar eles e levar a gaiota até o local. Mas existe uma mobilização muito grande do pessoal de Canoinhas para auxiliar. Então, embora o seu Oswaldo sempre tenha sido visto sozinho na rua, sem nenhuma presença humana ajudando ele, né, apenas com seus cães, houve uma união muito bonita, né, mostrando aí o amor ao próximo para ajudar o seu Oswaldo e esses cães. E o pessoal da saúde está de parabéns, porque eles estão lá combatendo, né, essa pandemia e, ao mesmo tempo, auxiliando na ajuda com esses animaizinhos. O restaurante Bom Apetite se disponibilizou também a todo dia doar parte de alimentos para que a gente possa misturar na ração, porque os cães não comem só a ração. Os funcionários da saúde, como eu já falei, estão de parabéns também. E surgiram mais voluntários, além dos voluntários do grupo de resgates, para ir lá todo dia trocar água, trocar os potes de ração. Então, é muito bonito a gente ver num momento tão difícil desse, que existem tantas pessoas que têm essa empatia, têm esse amor ao próximo. E eu quero usar aqui as explicações pessoais para parabenizar a cada um que está ajudando nessa situação. Seria isso, senhor presidente. Alguém mais? Vereador Homer. Senhor presidente, então, esse final de semana, sexta-feira, por ser exato, a gente teve um episódio, né, na política estadual, e eu não poderia deixar de manifestar aqui o meu repúdio à classe que a gente pertence, que é a classe política. A gente teve uma aquisição, que não foi uma aquisição, né, uma compra desastrosa de 200 respiradores. Hoje o município de Canoinhas tem 10 pessoas esperando numa enfermaria por um leito de hospital. E a nossa classe, não vou dizer por unanimidade, já que o deputado Laércio Schuster votou favorável aos procuradores, devolveu o título de governador ao nosso Carlos Moisés. Deixo aqui, então, o meu repúdio a essa decisão e dar força tanto aos procuradores que, dentro das suas atribuições, fizeram o máximo possível. Eu acompanhei, inclusive, o processo, foram didáticos a ponto de explicar para uma pessoa que nem eu, que não tem conhecimento de direito, o teor da matéria e por que o nosso governador deveria ser afastado. Infelizmente, eu digo isso infelizmente, por quê? Porque são pessoas que pertencem à nossa classe, né? Então você pega um período onde a população tem aversão a político e você
faz algo nesse teor, você aumenta ainda mais essa versão e eu tenho a total certeza que isso vai respingar em nós também, certo? Então, deixar aqui o meu repúdio, também ler um pequeno trechinho do que o deputado Laércio comentou, né? As consequências da compra fraudulenta, inclusive, foram gravíssimas para a população catarinense, principalmente as vítimas de Covid. Canoinhas está com uma grande média, né, de óbitos. Não pertenço a esse tipo de classe política. Então eu gostaria de dar aqui minhas explicações e dizer que eu realmente também não pertenço a essa classe política. Creio que os senhores também têm dentro de si o mesmo sentimento. Então repassar para a população que a gente está aqui, somos, como o próprio Vilmar e o próprio Gil falou, uma pequena Câmara de Vereadores, mas a gente não pertence àqueles votos que foram. Nós não pertencemos. A gente não pensa só nos 33 milhões. A gente pensa nas vítimas do Covid, que poderiam ter sido salvas sim. Porque nós aqui tivemos pessoas que foram vítimas do Covid esperando um leito de hospital. Certo? E parte do equipamento desse leito de hospital, a gente não sabe onde está. Porque não apareceu os respiradores ainda. Então, dizer para a população que me envergonha realmente participar de uma classe política que nem essa, né? Queria dizer eu que os outros deputados votaram favoráveis, mas a gente só tem uma andorinha querendo fazer verão. E isso é triste, é deprimente. Eu gostaria de, em meu nome, aqui pedir desculpa à população pelo papel dessa dita classe política, que eu realmente assisti o julgamento diante de tudo que foi colocado de uma maneira didática e importante para a comunidade saber que mesmo assim, né, o título político, né, fez ser maior do que o discernimento dessas pessoas e eles votaram favoráveis, né, ao retorno do nosso governador. Então, deixo aqui o meu repúdio. Muito obrigado. Mais algum? Senhor presidente, nos últimos dias e nas últimas semanas foi muito falado dos luteranos e todo o trabalho que vocês fazem, mas quero aqui reforçar e parabenizá-los e agradecê-los por tudo que vocês fazem pela educação, pela cultura, pelo desenvolvimento econômico e por acalentar os corações daqueles que mais precisam. E em nome da irmã Lídia Krieger e do Wilson Krieger, que durante muitos dias e várias ligações, WhatsApps, acalantaram o meu coração e o coração da minha mãe, e tenho certeza que eles levaram o nome da minha mãe até vocês para orarem, para trazer paz e conforto para nós, e eu tenho certeza que todas as orações as quais vocês fizeram chegaram até nós, e sou muito grato por tudo que vocês fizeram por nós e fazem pela nossa comunidade nesses 100 anos. E desejo muito sucesso nesses próximos 100, 200 anos, quantos anos Jesus, Deus, quiser que aqui estejamos e que se faça esse trabalho. E, presidente, como colocado pelo vereador Homer, também me indigna essa situação. Porém, agora vamos pensar no nosso município, pensar no nosso estado, trazer através das lideranças as quais nos rodeiam, para que eles olhem pela nossa região. Infelizmente, perdemos a vereadora e deputada federal Norma, esse espaço que ela tinha lá em Brasília para lutar por nós. Porém, se assim aconteceu, né, vamos trabalhar em dobro para que a nossa região ela não fique esquecida e que atitudes como a do vereador Vilmar, de hoje vir à Câmara para buscar esse reconhecimento e atenção da nossa região, ela não volte a acontecer, que a gente seja reconhecido e que a gente não venha precisar ficar debatendo isso mais vezes aqui na Câmara. Obrigado, presidente. Uma ótima noite a todos. Mais uma vez agradecer a presença em nome da pastora Maísa, a todos os demais. Quero aqui agradecer
a Deus por mais um dia de vida, por essa oportunidade de estar aqui, desejando a todos uma boa noite e que nada mais venha a tratar desta reunião. Declaro encerrada, marcando outra para o dia 11, amanhã às 19 horas, em regime ordinário.